Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Paz, saúde e alegria para você. Que a bênção do Deus Eterno Todo-Poderoso te abençoe em nome de Jesus. Que você tenha um dia de excelência, um dia maravilhoso. Obrigado pela audiência, obrigado por você que nos recebe aí gentilmente durante toda a semana. A você de perto, de longe, você aqui pela rádio local em Curitiba, em Paranaguá, como também em Guaratuba, ou você em qualquer parte do Brasil que está conectado com a gente pelo rádio, pela internet, plataformas digitais, canal no YouTube. O importante é que você está recebendo instruções para abençoar a sua vida. Gente, lembrando o seguinte, hein? Se você deseja nos acompanhar nas redes sociais, eu indico o Instagram. Olha que chique, Instagram. Agindo Deus, quem impedirá. Se você tem Instagram, vai lá. Agindo Deus, quem impedirá. Segue a gente, que lá no Instagram, aí você pode seguir a gente, mandar um direct, um pedido de oração, confirmar sua audiência, contar de onde você está nos ouvindo, tá certo? E você pode também lá no nosso Instagram, logo abaixo ali da foto, ali na bio, tá escrito lá WhatsApp no Instagram. Você clica lá, você pode mandar no nosso WhatsApp do Agindo Deus uma mensagem dizendo de qual cidade você nos ouve, ou passar pra gente um testemunho. Se você enviar um testemunho pra gente, a gente vai, quando for gravar os episódios da próxima semana, a gente poderá incluir o seu depoimento. É uma ideia. Se você pode participar, participe. É uma alegria muito grande receber as suas informações, tá certo? E eu quero enviar um abraço aqui para nossa querida Andressa. Ela nos acompanha semanalmente aqui de manhã. Ela também está caminhando com a gente em Curitiba ali no hotel, nossos cultos presenciais, que nós vamos realizar os próximos, dia 10 de novembro e dia 17 de novembro. Toda a informação você encontra no Instagram para você estar conosco em Curitiba, nessas reuniões maravilhosas do Agir de Deus. Vem com a gente, você também. Gente, é o seguinte, eu estou essa semana compartilhando com vocês alguns salmos, né? A Bíblia tem 150 salmos e eu estou escolhendo alguns aqui e compartilhando aqui uma mensagem de fé para abençoar você, tá certo? E hoje eu escolhi, sabe qual o salmo? O salmo de número 7. Isso mesmo, o salmo de número 7. Eu percebi que o salmo 7, ele fala sobre como Deus defende o justo contra o ímpio que o acusa falsamente. Interessante que nesse salmo mostra também, enquanto o homem perverso cai em sua própria armadilha, o servo do Senhor encontra conforto na justiça de Deus. O Salmo 7 também foi escrito pelo rei Davi. O seu título indica que esse salmo foi um clamor de Davi ao Senhor com respeito às palavras de um benjamita chamado Cushi. Olha o nome do cara, Cushi. É Cushi, C-U-X-E, Cushi, né? É difícil identificar quem era esse homem e em que ocasião ele acusou falsamente a Davi. Eu pergunto para você, você já foi acusado por alguém e não saber de onde veio essa acusação? Deve ser terrível, né? Pois é, vamos aprender um pouco sobre isso aqui para tirar lições de vida para todos nós. Estudando bem esse salmo aqui, a gente percebe que alguns estudiosos acreditam, que talvez ele tenha sido uma das pessoas que serviam de informantes ao rei Saul na época que ele queria matar Davi. Está escrito em 1 Samuel 22 ao 26. Bom, essa possibilidade, gente, se harmoniza com o fato de que Saul também era um benjamita. Outra possibilidade é a de que Cushi era um dos inimigos de Davi na tribo de Benjamim, no tempo da rebelião de Absalão. Está escrito em 2 Samuel 16, verso 5. Agora é o seguinte, gente, seja como for, o que realmente se sabe é que Cushi propagou terríveis mentiras a respeito de Davi, que o fez clamar ao Senhor para que ele o livrasse e o justificasse. É interessante aqui, eu percebi um detalhe aqui. Primeira coisa, Davi nos ensina o seguinte:
um clamor a Deus em busca de preservação e libertação. Salmo 7, verso 1 e 2. Senhor, meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Essa é a primeira coisa. Então a gente vê que o Salmo 7 começa então com o salmista clamando a Deus em busca de livramento contra aqueles que estavam lhe perseguindo. É interessante notar, gente, que embora o salmista estivesse orando por livramento, o Salmo 7, aqui no Salmo 7, ele se refere ao socorro do Senhor como uma realidade certa. Ele enxerga no Senhor, ou seja, em Deus, o seu único refúgio para ser preservado de seus inimigos que estavam lhe caçando como as feras selvagens caçam suas presas. Olha o Salmo 7,2, fala isso aqui, ó. Para que ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Olha que interessante. Então a gente percebe o quê? O salmista compara seu inimigo a um leão. Naquele tempo, havia muitos leões na região da Palestina. O próprio Davi estava familiarizado com o poder destrutivo desses animais devido ao tempo em que cuidou das ovelhas de seu pai. Está escrito em 1 Samuel 17, do 34 ao 37. Além disso, frequentemente, a figura de um animal selvagem e violento é usado na Bíblia para simbolizar o ataque cruel de um inimigo do servo de Deus. Então, se você está sendo atacado pelo inimigo, por esse inimigo espiritual, lembre-se, Jesus nos garante a proteção. Jesus nos garante livramento. Se apegue com Deus. Ele vai te dar livramento. Ele vai te dar proteção. Entendeu? Então, outra coisa importante aqui que eu aprendo, no Salmo 7. Davi faz aqui uma declaração de inocência. Davi coloca-se sob julgamento. Davi declara sua inocência apelando para a justiça de Deus. A justiça de Deus, minha gente. Ele pede para que o Senhor analise a sua conduta e verifique se ele é culpado das acusações que estavam levantando contra ele. Caso fosse culpado, ele estava disposto a ser disciplinado como castigo por seus erros. Salmo 7, do 3 ao 5, diz assim: Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Aqui, gente, é importante entender que Davi não estava afirmando ser impecável. Na verdade, o salmista estava apenas declarando inocência no que dizia respeito às falsas acusações que estavam sendo levantadas contra ele. Alguém já se levantou falsa acusação contra você? Talvez no âmbito familiar, na empresa. Você já teve? Às vezes acontece, né? Alguns episódios tristes de uma falsa acusação, a pessoa perde o emprego. É tão delicado essas coisas. Mas sabe de uma coisa, meu amado e minha amada ouvinte? Se por acaso você já foi injustiçado, lembre-se, coloque nas mãos de Deus. Deus é justo, às vezes Deus até permite algumas coisas para acontecer com a gente, mas é para o nosso bem. Quando Deus está no negócio, Ele vai te curar, te restaurar e Ele vai exaltar você no tempo certo. Como diz a Bíblia, os humilhados serão exaltados, mas é no tempo de Deus, entendeu? Outra coisa interessante sobre o Salmo de número 7, ele fala sobre o julgamento do justo juiz. Aleluia, o justo juiz, né? Em vez de tentar fazer justiça com as próprias mãos, Davi recorreu a Deus. Davi sabia que Deus é o justo juiz que julga a causa do seu povo. Ele é o juiz de toda a terra, que faz justiça de forma
absolutamente reta e perfeita. Gênesis, capítulo 18, o verso 25, olha que interessante. Gênesis, capítulo 18, o verso 25 diz assim, olha só. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Não faria justiça o juiz de toda a terra? Tá vendo, meu amado? Então se apegue com Deus. Firme a sua fé na palavra de Deus. Caminhe com Jesus, porque Ele é o justo juiz e Ele vai te dar a vitória. No verso 6 do Salmo de número 7, o salmista diz: levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-me em meu favor, segundo o juízo que designaste. A expressão aqui, levanta-te, Senhor, é um tipo de grito de guerra que indicava a presença de Deus lutando por seu povo. O salmista pede que Deus haja em seu favor, ele pede que a perversidade de seus inimigos seja desmascarada e interrompida. Ao mesmo tempo, ele roga para que Deus o justifique. Ele sabia que era inocente naquela situação e por isso se amparava na justiça de Deus, que discerne todas as coisas com perfeição. Ele não confunde o justo com o ímpio. Isso explica muito bem sua declaração. Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Salmo 7, o verso 10 e 11. Então, queridos e queridas ouvintes, Davi não considerava o juízo divino como uma mera possibilidade, mas como algo certo e já designado. O Senhor é absolutamente justo e não deixa o pecado impune. Então, o juízo de Deus sobre os impenitentes é inevitável. Sua ira e indignação contra o mal é constante. Portanto, gente, apoiado nessa verdade, o salmista ele nutre então seu desejo pelo triunfo da justiça. Você está gostando? Deus está falando com você? Então descansa no Senhor, porque eu quero orar por você agora. Querido Deus e Pai, obrigado por essas palavras. Obrigado, Senhor, por esses salmos tão maravilhosos que vêm nos ensinar a confiar no Senhor, a depender do Senhor e saber que o Senhor é justo juiz e o Senhor fará justiça aos seus escolhidos. Deus da glória, abençoai a cada ouvinte, a cada pessoa, desde o mais criança ao mais idoso, ao mais experiente de vida que está me escutando agora. Proteja cada um deles, Pai. Livra-os de todo mal. E se alguém está sofrendo uma injustiça, Pai, que o Senhor venha dar a vitória para esse meu amado e minha amada ouvinte. Que a bênção da saúde, da paz e da alegria seja real na vida de todos vocês que estão me ouvindo neste momento. Abençoa também aqueles que gentilmente, com amor, com fé, com generosidade, têm semeado uma semente financeira no Ministério Agindo Deus. Recompensa cada um deles, Pai. Abençoa os empresários, empreendedores, trabalhadores, servidores públicos, funcionário público, profissional liberal, autônomo, empregados. Que a bênção de Jesus também seja sobre a vida dos nossos ouvintes na área das suas finanças, dos seus negócios. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.